Os jogadores do Internacional se reapresentaram no CT Parque Gigante depois da vitória e a classificação na Copa do Brasil diante do Asa de Arapiraca e começam a preparação para um jogo que vale muito pouca coisa. O próximo compromisso contra o Juventude pelo Campeonato Gaúcho deverá ter um time alternativo e o descanso para os atletas titulares que atuaram pela Copa do Brasil. Enquanto isso, o treinamento teve a primeira vez de Fernando trabalhando com a equipe. O jogador deve estar à disposição, por exemplo, da próxima fase da Copa do Brasil contra a equipe do Nova Iguaçu. A gente fala também a respeito da possibilidade de Borré chegar ao Internacional de maneira antecipada, que cresce no noticiário da Alemanha. Falaremos também sobre o lateral esquerdo, do Asa, que se destacou contra o Internacional e está sendo analisado por dirigentes do clube neste momento. E também a proposta que chega do Palmeiras por Maurício e que promete novamente balançar a permanência do jogador em Porto Alegre. Esse é o Diário do Inter KTO, desta quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira, tá? Vamos começar falando sobre o treinamento da manhã no CT Parque Gigante. Os jogadores voltaram de manhã cedo de Maceió para Porto Alegre. Eles foram de Arapiraca, de ônibus para Maceió, pegaram o voo e chegaram em Porto Alegre por volta das 7 horas da manhã. E às 8, treino no CT Parque Gigante na preparação para enfrentar a equipe do Juventude no sábado, tá? Os titulares nem participaram, aqueles jogadores que não viajaram para Arapiraca, como Valência, como Gabriel Mercado, também não apareceram no gramado, mas a grande novidade do treinamento foi a presença de Fernando. Ele que pediu para a direção colorada um tempo para se ambientar e para resolver algumas questões pessoais, agora voltou a treinar. Trabalhou no gramado do CT Parque Gigante e agora trabalha para estar à disposição em sua primeira partida, que deve ser a próxima fase da Copa do Brasil contra a equipe do Nova Iguaçu. Lá, o Fernando deve ser um reforço para o técnico Eduardo Cudê pela competição nacional, tá? Na tarde desta quinta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal e aí já começa a falar sobre mercado de transferências e sobre as possibilidades de negócio das quais o Internacional está envolvido. A janela fecha na próxima quinta-feira, dentro de uma semana, no dia 7 de março, tá? E eu gravei um vídeo trazendo as últimas informações que vêm da Alemanha a respeito de Rafael Borré. Foi capa no Bild a possibilidade de saída antecipada de Borré do Werder Bremen para o Internacional, algo que está sendo discutido entre as partes neste momento, e isso é admitido publicamente pelos dirigentes do Werder Bremen. Na matéria consta um valor solicitado pelo Werder Bremen para liberar o Borré, mas o Inter não vai pagar esse valor. Ainda assim existe a chance do Werder Bremen liberar em função do salário que o Werder Bremen economizaria de não pagar o Borré até o fim do ano, caso libere agora, até o fim da temporada, caso libere agora. Eu falo sobre tudo isso nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir, que tem detalhes sobre a real possibilidade de Rafael Borré vir de maneira antecipada para o Internacional, saindo da equipe do Asa de Arapiraca, saindo da equipe do Werder Bremen de maneira antecipada. Misturei todos os times aqui, tá? Porque do Asa de Arapiraca pode vir um reforço para a lateral esquerda. Assim, não tem negociação avançada, não tem ainda nenhum tipo de possibilidade ou nenhum tipo de avanço nessa pauta, mas chamou a atenção de muita gente a atuação do Gabriel Feliciano, que é um lateral esquerdo de 22 anos de idade, que joga no Asa de Arapiraca e que fez uma ótima partida contra o Internacional, em especial no primeiro tempo. Um lateral esquerdo agudo, que chega na frente e que trouxe problemas no início da partida para o Internacional. O grande ponto, o Inter está procurando lateral esquerdo no mercado. E isso fez com que o Inter observasse o nome do Gabriel Feliciano, em especial pelo fato de ele ter 22 anos de idade. É um jogador jovem, tá? O que dá para falar a respeito dessa possibilidade, tá? O Inter está analisando o Gabriel Feliciano e como isso é feito. Bom, o nome dele foi entregue ao Capa. E o Capa está varrendo o jogador, olhando todos os jogos dele, montando relatórios para saber quais os defeitos, quais os pontos fortes. E a partir daí se entregam esses relatórios para a direção para saber se vale ou não vale a pena fazer algum tipo de investida para esse jogador. Ele chamou a atenção também da direção do Internacional pelo jogo que fez, mas é até praxe. Um jogador faz uma partida interessante contra o Inter e ele não está ainda no radar de observação do Capa, ele entra
no radar de observação do Capa. E se ele se destacar de alguma maneira, se passa ao próximo passo, que é na mão dos dirigentes, na mão de um comitê que decide as contratações, onde inclusive consta o Eduardo Cudê, e aí se debate a possibilidade de se trazer esse jogador. Obviamente, é um jogador que seria bem mais em conta para se trazer para a lateral esquerda, mas também não viria para ser titular do René neste momento, o que parece que o Inter está buscando. O Inter parece estar buscando muito mais o lateral esquerdo de um nível um pouco maior para ser o titular do René do que uma aposta como seria o Gabriel Feliciano, jogador de 22 anos do Asa de Arapiraca. Mas vale a pena observar como essa história vai se desenrolar nos próximos dias. Por último, eu quero falar sobre uma informação trazida pelo Thiago Fernandes, do portal Gol, e do Donos da Bola lá de BH, meu amigo Thiago Fernandes, tá? Ele apurou que o Internacional está recebendo uma proposta do Palmeiras pelo meia Maurício, e que essa proposta gira na casa dos 38 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos desse jogador. É uma proposta que começa a chegar perto do valor que o Inter quer pelo Maurício, tá? O Inter quer de 8 a 9 milhões de euros, o que daria aí de 40 a 45 milhões de reais pelos 50%. E o Palmeiras está oferecendo 38. Já é algo que encosta. O Inter não vai vender por esses 38 o Maurício para o Palmeiras, tá? E digo mais, o Inter diz que quer 8, 9 milhões de euros pelos 50% do Maurício, mediante algumas condições. O preço para o futebol brasileiro provavelmente vai ser mais caro porque o Inter não quer vender o Maurício para o mercado daqui, porque entende que na metade do ano ele pode ser vendido por um valor melhor para um clube mais quente da Europa. Só que o outro ponto o Maurício está jogando muito bem. E o Maurício tem sido fundamental no time do Internacional. E o Inter vai tentar ao máximo segurar esse jogador, porque se ele tiver uma boa temporada, a metade do ano vão vir propostas melhores. Mas é importante dizer, essa é a maior proposta que chega até o momento pelo Maurício, tá? O Inter teve sondagens, por exemplo, de 10 milhões de euros no total para o Maurício, o que ficaria 5 para o Internacional. E foi o mais alto. O Palmeiras está oferecendo 7,5 por 50%. Só que isto também daria uma celeuma, porque o Palmeiras quer comprar só 50% do Inter. Aí, o Cruzeiro, que tem uma parte do Maurício, o Desportivo Brasil, que tem uma parte do Maurício, eles podem falar, não, eu sou sócio no negócio do Maurício, eu não quero ficar com a minha porcentagem, eu quero o proporcional à fatia que eu tenho do jogador. E isso desenrolaria numa grande confusão. O Inter não quer fazer isso. Qual é a ideia do Inter, tá? O Inter quer vender o Maurício na metade do ano por 15, 20 milhões de euros para um grande clube da Europa. Essa é a ideia, e entende que pode fazer pelo desempenho do jogador. Mas é importante destacar também, no bastidor, o staff do Maurício tenta forçar a venda, tenta aquecer isso. Já há bastante tempo, lembra a proposta do Flamengo, do Corinthians, que chegava e que o Inter sempre bateu o pé. E o Inter deve bater o pé de novo nessa situação do Palmeiras, mas é a maior proposta que chegou até o momento pelo jogador. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Odds desta sexta-feira por campeonatos ao longo do mundo. Liga Profissional Saudita, Al Hilal contra Al Ittihad. Al Hilal do Neymar, que tá machucado, beleza, mas é do Michael, contra o Al Ittihad do Benzema. Odd do Al Hilal 1.47, odd do Al Ittihad 6. Legal esse jogo aqui, hein? Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!